Olá, pessoal, tudo bom, meus queridos? Nós hoje vamos começar a estudar a aula número 2, acerca do Tópicos Integradores 1, onde nós vamos falar sobre a interdisciplinaridade do direito nas relações do nosso dia a dia como operador do direito, tá? Importante salientar que, nesse momento, a gente observa que, quando nós falamos sobre a interdisciplinaridade, tá, do direito, nós estamos falando necessariamente acerca daquelas disciplinas que estão entreladas umas às outras. Ou seja, significa dizer que uma vez que eu estudo todos as disciplinas que eu preciso para dar continuidade ao meu curso, necessariamente essas disciplinas elas têm um porquê de ser, tá? Elas não são estudadas de maneira aleatória. Tanto que quando você vai estudar processo penal, você já estudou a parte geral do Código Penal. Quando você vai estudar processo civil, você já estudou a parte geral do Código Civil. Entende? Então, quando nós falamos da interdisciplinaridade e o direito, significa que é uma forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento. É uma das propostas apresentadas pelo PCN, que contribui para o aprendizado do aluno. O que é esse PCN, professora? O PCN, na verdade, gente, são os parâmetros curriculares nacionais, que são definidos pelo Ministério da Educação, em que parte do princípio que esses parâmetros são analisados basicamente para se formar a ementa. Então, todo o curso de nível superior, ele tem uma ementa. O que é essa ementa? É o cronograma da disciplina que você vai estudar. Então, esses PCN são parâmetros. Por que parâmetros? Porque eles fazem uma comparação a nível nacional. Ou seja, se você, curricular, porque faz parte do seu currículo, e nacional, porque é de modo geral. Ou seja, quando você concluir a sua faculdade aqui no Ceará, você está habilitado para atuar como advogado em qualquer estado do Brasil. Entende? Fora do país, aí você tem que ver o que é a OAB desses lugares, né? Solicitam, se é uma inscrição ou o que quer que seja, para que você possa fazer parte. Entretanto, aqui no nosso país, aqui no Brasil, há a necessidade de sabermos realmente que, uma vez as disciplinas estudadas, eu preciso necessariamente, entender o porquê dessa interdisciplinaridade, ou seja, essa integração entre conteúdos, que é muito importante. Por isso, se algum dia vocês verem um professor de uma determinada disciplina trazendo para vocês exemplos de outras áreas, trazendo para vocês exemplos de outras matérias, isso é interdisciplinaridade. E essa interdisciplinaridade, ela agrega conhecimento ao seu conhecimento. Essa área de conhecimento, essa área cognitiva, favorece a você. Ou seja, você não fica só naquele mundinho da sua disciplina. Pelo contrário, você vai ter a oportunidade de conhecer de que forma essas disciplinas se intercalam. Por exemplo, às vezes, no Código Penal, por exemplo, ou no processo penal, você vai ouvir falar, muitas vezes, do processo civil, sabe? Por exemplo, vamos supor que você observe no nível de formalidade de uma petição, elas são muito parecidas, né? Então, assim, a depender da área que você está, o contexto provavelmente, lógico, vai ser diferente. Mas isso não significa dizer que elas não estejam intercaladas entre si, porque o mundo do direito é um mundo homogêneo, a gente sabe disso, né? Toda a área do direito, eles estão juntos e misturados, lógico. Isso, para nós, é chamado de interdisciplinaridade. Agora, uma observação. Esses parâmetros curriculares nacionais, e aí vocês já devem ter visto, se você abrir, por exemplo, site de outras faculdades, você vai observar que essas faculdades elas têm algumas disciplinas que são obrigatórias e outras disciplinas que são optativas. E algumas faculdades, o que é que elas fazem? Elas necessariamente têm essa autonomia, porque o Ministério da Educação dá para as IES, que é as instituições de ensino superior, e aí, naturalmente, vamos supor, direito ambiental, por exemplo. Direito ambiental, ele é obrigatório em uma determinada faculdade,
mas ela é optativa em outra faculdade. Entende? Então, isso significa dizer que as faculdades estão agindo de maneira errada? Claro que não. É uma liberalidade que o MEC estabelece para cada uma delas, tá bom? Por exemplo, às vezes você quer transferir de faculdade e ir para outra, mas quando você vai olhar, você vai voltar ao início do seu curso, e isso não é vantajoso, tá bom? Então, é bom que vocês entendam essa interdisciplinaridade como forma de favorecer o conhecimento entre as áreas, tá? Que é chamada essa integração das disciplinas. Aqui eu coloquei uma árvore, tá? Essa árvore, né? Uma árvore genealógica, digamos assim, do conhecimento, em que necessariamente nós precisamos delas, né? Então, todas as áreas fazem parte dessa preparação do seu perfil profissional para que você possa atuar de maneira mais séria, mais responsável, né? Analisando caso a caso no seu dia a dia como profissional. Agora, turminha, a gente vai falar um pouquinho, né, na questão da interdisciplinaridade sobre a otimização da lei. Olha lá, vocês sabem que a lei é algo fundamental para nós que somos estudantes de direito, operadores do direito. A legislação, né, o VADMECO nosso, né, esse aqui, por exemplo, que é o meu, né, ele sempre estará comigo onde quer que eu vá. Por quê? Porque automaticamente a proporção que eu exerço a minha função, eu preciso estar antenado, né, ligado com o que está acontecendo na legislação, tá certo? E aí nós precisamos sim estar sempre atualizados. Na verdade, turma, eu entendo o seguinte, que essa atualização não é só para o advogado, mas para todo aquele profissional que está no mercado de trabalho e que necessita, sim, estar atualizado acerca da sua área. A nossa é o direito, a nossa nós temos a lei, e é importante que vocês tenham o hábito do estudo da letra da lei, porque automaticamente, quando você estuda a letra da lei, você observa que você está aprendendo cada vez mais, né? Aprendendo um direito que é nosso, um direito que é de todo e qualquer cidadão, não só do advogado. Mas o advogado ele tem uma vantagem a mais nessa leitura, porque ele consegue interpretar de maneira mais fácil, digamos assim, né? Todavia, é importante que vocês sempre tenham em mente, tá? Que vocês devem estar atualizados. Professor, e como é que eu vou saber se uma lei mudou? Tenham aqui, eu coloquei para vocês, nos 3 âmbitos do executivo, tá? Leis em âmbito nacional ou federal. Onde é que eu procuro, professora? No portal da legislação do Planalto, tá? Então, se eu abro o site do Google e coloco lá, portal da legislação do Planalto, e aí eu coloco uma lei, vamos lá, vamos supor que eu coloque o Código Civil, tá? O Código Civil, necessariamente, você vai olhar que a atualização do seu VADMECO, tá? A depender, vamos supor que você tenha um VADMECO há 3 anos atrás, algumas coisas mudaram, entende? Então, para que você faça isso, como é que você faz? Você abre o VADMECO, vai fazendo página a página, olhando, né? Fazendo esse comparativo com a legislação. A estadual, da mesma forma, né? Você pode necessariamente o site das assembleias legislativas, né, onde você vai analisar essas leis e ver se realmente estão atualizadas ou não. Por exemplo, se você for estudar para uma determinada prova ou para um concurso, né, o que é que você faz? Se for um estatuto, por exemplo, de uma determinada área, né, o que é que você vai fazer? Você vai necessariamente estudar essa área, né, para que você possa ver se está. Então, turminha, como nós já havíamos falado, né? Então é importante que a gente saiba realmente essa otimização da lei. Por quê? Porque necessariamente é importante para o advogado que ele saiba se a lei está atualizada ou não. Isso é fundamental. A nível de âmbito municipal, vocês podem entrar no site das câmaras municipais ou no site das leis municipais e fazer essa análise. Isso é uma dica extremamente preciosa para que você reconheça se o seu VADMEC está atualizado ou se necessariamente aquela legislação que você está em busca, ela está atualizada ou não. Às vezes, né, é um inciso, é um caput, alguma coisa que modificou, e a gente sabe que o cabedal da legislação ela é muito grande, muito extensa. Então, necessariamente, você não vai ter condição humana de estar sabendo se todas as leis estão atualizadas. A única forma é você fazer essa análise pormenorizada em cada site. Se você estiver interessado
numa lei federal, você vai em busca do Planalto, né, do site do Planalto. Se você está em busca também de uma lei estadual da mesma forma, ou das câmaras, ok? É importante salientar também, meus amores, que, né, acerca da legislação, tá? Deixa eu ver se passa aqui o slide. Ai, gente, esses slides travam geral. Ó. Pronto. Voltou. Olha lá. Ter conhecimento da legislação é imprescindível para fazermos uma boa prova. E esse conhecimento não é algo que adquirimos da noite para o dia. Existem leis muito extensas e detalhistas que são cobradas na maior parte dos editais, o que reforça a ideia de que devemos iniciar a leitura da lei seca o mais rápido possível, para que tenhamos mais maturidade. Trata-se de um processo progressivo, algo que iremos aprimorar com o tempo. Dessa forma, devemos nos habituar a ler a lei todos os dias de nossos estudos, para que possamos progredir de forma mais rápida, uma vez que ler o artigo da letra da lei repetidas vezes irá ajudar a memorizar. Então, assim, às vezes a gente ouve muito aluno dizendo assim, ah, é um saco fazer a leitura da letra da lei. Gente, mas olha lá, o dentista, ele trabalha com todas aquelas ferramentas quando ele chega no consultório dele. O advogado, a ferramenta dele é o vadimétrico, é a interpretação da lei, da jurisprudência, das decisões, das súmulas. Então, nós temos que internalizar que é responsabilidade nossa, é um dever ser nosso estarmos, sim, atualizados lendo o código. Porque, automaticamente, quando você faz a leitura do código, tá, você adquire mais maturidade profissional. Ou seja, se de repente alguém vem fazer uma pergunta a você sobre um artigo, você tem prontamente a resposta, entende? Então, esse hábito, ele deve ser construído diariamente. Né? Às vezes, eu já disse a vocês que eu tenho um grupo da letra da lei, eu coloco lá como vocês fazerem a leitura da Constituição em 15 dias, o CPC e por aí vai. A gente sempre dá dicas interessantes para que o aluno realmente ele possa se habituar a fazer a leitura e que essa leitura ela esteja internalizada no seu dia a dia para que você possa memorizar sempre, tá? A jurisprudência, por sua vez, faz parte também da nossa rotina, né? O nome dado à aplicação da lei pelos tribunais, ou seja, ela é o resultado de uma aplicação da lei ao caso concreto, que após o julgamento surge no mundo jurídico para ser utilizada como fonte do direito. Ou seja, tá? Quando a gente fala em jurisprudência, foi um caso analisado pelos tribunais e que automaticamente esse caso, né, se tornou uma repercussão geral e automaticamente, quando entra numa repercussão geral, ele torna-se uma súmula, tá? Todavia, é importante entender que a jurisprudência é justamente o caso concreto que é analisado pelos tribunais, ou seja, um fato, né? Se você abrir o site aí que eu coloquei para vocês, se vocês quiserem ver uma jurisprudência ou ler, e eu sugiro que vocês tenham o hábito da leitura da jurisprudência, tá? Vocês também vão procurar no site dos tribunais da região. No nosso Tribunal, né, de Justiça do Estado do Ceará, tem um link onde tem todas as jurisprudências. E às vezes tem até por vara de família, consumidor, penal, entende? E também nós temos a nosso favor o site Dizer o Direito, que é um site de um juiz federal e que ele disponibiliza as jurisprudências comentadas. É maravilhoso, tá? Além dele trazer a jurisprudência em si, ele traz o comentário da jurisprudência, né, na análise dele como juiz. E é bacana porque ele faz essa análise em que a interpretação é muito tranquilinha. É uma análise que favorece, né, ao nosso entendimento, é uma análise que nos permite entender quando ele está explicando aquela jurisprudência que muitas vezes, a depender da nomenclatura, né, a depender do caso concreto, nós não temos uma necessária interpretação tão rápida, tá certo? E acompanhar as decisões dos tribunais superiores também, né, do TRF, do Tribunal de Justiça, né, do STJ, do STF. É importante ficar acompanhando. E onde é que eu acompanho, professora?
você acompanha nos sites específicos de cada casa, tá? No site do STJ, lá também tem um link onde você tem que colocar as palavras-chave para que você possa saber interpretar, tá? Interpretar as leis e a jurisprudência que você está indo em busca, tá certo? Da mesma forma do STJ, do STF, do TRF, tá? E aí ele coloca, utilize as palavras e expressões claras, aproveite as pesquisas prontas. Nós já vamos encontrar pesquisas prontas a depender do tema que você está indo em busca, tá? Outra coisa importante são as expressões, as palavras-chave que você tem que colocar. Por exemplo, se você for procurar sobre algo relacionado a direito de família, você vai colocar, por exemplo, alimentos, é uma palavra-chave, divórcio é uma palavra-chave. Por quê? Porque estão interligados no contexto da aprendizagem, tá? Qual é a diferença entre doutrina e jurisprudência? Olha lá. Enquanto a doutrina envolve a discussão, a jurisprudência compreende um conjunto de decisões judiciais obtidas nos tribunais. Para ser considerado jurisprudência, é preciso um conjunto de casos julgados que sejam transformados em uma fonte formal do direito. Pronto. Então, olha lá, a doutrina, o que é? São os livros de autores. Nós temos vários, né? Nós temos deixa eu ver aqui, eu lembro, o Nestor Távora, na área do direito penal. Nós temos a Berenice Dias, na área de direito civil, né? Nós temos, quem mais? O Kleber Masson, na área de direito penal. Então, a doutrina, né, o Renato Brasileiro. Então, a doutrina são discussões que os autores fazem ao nível da intelectualidade de cada um. Cada um defende o que acha interessante, o que acha que deve ser. Eu oriento a vocês que quando forem comprar alguma doutrina, vocês procurem comprar uma doutrina de alguns mais conhecidos, em quem são citados pelos tribunais. Por exemplo, o Kleber Masson, ele é muito conhecido, ele é muito citado pelos ministros, tanto do STJ como do STF. Então, é uma doutrina que vale a pena você comprar para estudar, tá? Então, a doutrina, existe, as pessoas falam doutrina majoritária e doutrina minoritária. A doutrina majoritária é aquela doutrina em que a maioria dos autores concordam com determinado assunto. E a minoritária são algumas exceções, né? Que alguns acreditam ou não naquele fato que eles estão defendendo, tá? Já a jurisprudência é o quê? São decisões judiciais, em que os magistrados ou os desembargadores, né, quando vão pleitear, aliás, quando vão proferir uma sentença, uma decisão ou um acórdão, tá? Então, essas são chamadas decisões judiciais obtidas pelos tribunais. Entende isso? E como é que eu sei, como é que eu conheço, como é que eu vejo, professora? Eu vejo nos sites dos tribunais e também as pesquisas prontas que tem lá, tá? E é importante que vocês entendam também o seguinte, que tanto a leitura da letra da lei como a jurisprudência é interessante que você faça sempre. Para quê? Para que você possa aumentar o seu nível de conhecimento, né? De escrita, de fala, de interpretação. Tudo isso, a leitura nos traz, né, um dinamismo muito maior de várias atividades que nós precisamos fazer acerca da nossa profissão, ok? Qual é a diferença entre súmula e jurisprudência? Eu falei entre jurisprudência e doutrina. Agora vamos falar entre jurisprudência e uma súmula. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? A jurisprudência, eu já disse, é um conjunto de decisões colegiadas que servem como modelo para solucionar questões similares. Então, vamos lá. Salvo o melhor juízo, quando ainda não havia nos tribunais o aceite do casamento de relações homoafetivas, tá? Mas que as pessoas já viviam, já moravam, já tinham patrimônio constituído, e a legislação estava aquém. A legislação não aceitava, porque não estava feita o quê? Escrita como a lei propriamente dita. Mas os tribunais têm que entender, e aí os juízes já entendem, que eles não precisam dar determinadas, digamos assim, determinados posicionamentos somente quando tiver na legislação.
Então, ele faz um comparativo. Nesse caso, salvo o melhor juízo, o tribunal que proferiu uma decisão a favor dos relacionamentos homoafetivos foi em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos tribunais mais inovadores do país, porque determinadas questões eles não protelam demais, eles decidem, tá? E aí o que acontece? Favorece como modelo para que os outros tribunais, os outros juízes tomem o mesmo posicionamento, entende? Então, se a gente abre hoje o Código Civil na área de família, a gente vai ver que lá está casamento entre homem e mulher. Entretanto, é importante entender que os tribunais já concordam, os tribunais já aceitam, os tribunais já entendem que o casamento homoafetivo tanto é como o casamento normal que o próprio Código Civil determina. E a súmula é um registro que resume o entendimento vigente em um tribunal sobre uma tese jurídica discutida e serve de referência para o julgamento sobre o mesmo tema. É um registro que resume o entendimento vigente em um tribunal sobre uma tese jurídica. Por exemplo, essa que eu falei agora, né, ao invés de se tornar uma jurisprudência inicial, se tornou o quê? Uma súmula. Começou com a decisão colegiada e depois virou o quê? Referência para que todos obedecessem, tá? E aí, quando a súmula é definida, os tribunais têm que proferir de acordo com o que diz a súmula, tá bom? A súmula vinculante, ela é uma forma de decisão judicial, embora tenha a mesma força de uma lei. Seu principal papel é pacificar entendimentos. Não obstante, homogeneiza decisões sobre temas divergentes. Em primeiro lugar, ela se refere necessariamente à questão de teor constitucional. E, em segundo, tem o chamado efeito vinculante. Então, olha lá. A súmula vinculante é o que vincula, o próprio nome já está dizendo, tá certo? Então, automaticamente, ela vai fazer com que haja uma homogeneização em determinadas decisões, e aí ele diz em termos divergentes. Quando lá atrás, no início desses casamentos homossexuais, né, homoafetivos, essas decisões eram divergentes. Por quê? Porque a legislação não tinha ainda escrito. Ao passo que o tribunal tem que entender que a dinâmica social ela se dá muito mais rápida do que um processo legislativo para a aprovação de uma lei. E aí, o que é que eles fazem? Eles têm que decidir imediatamente, não podem esperar que saia uma legislação, uma aprovação, uma sanção e etc. Tá bom? E qual a função da jurisprudência? A verdadeira função da atividade jurisprudencial, né? Prudência é o que se espera de qualquer decisão judicial. A função da jurisprudência ou costume judiciário está em interpretar o direito, aplicando a sabedoria dos magistrados aos conflitos sociais de forma a humanizar as leis. Então, olha lá. Não só para os magistrados, mas para todo e qualquer servidor ou técnico que trabalhe com a questão judicial, né? Por exemplo, nós como advogados, nós também precisamos ter prudência, né? Por mais que nós não estejamos habilitados em definir uma jurisprudência, digamos assim, tá? Mas nós estamos com a responsabilidade de fazer o melhor pelo nosso cliente e o melhor pelo processo judicial. Ou seja, por exemplo, evitar uma aventura jurídica, algo que você sabe que não tem cabimento, que é totalmente descabido, e você é corresponsável com aquele cliente de aventurar judicialmente, entende? Em que o próprio Código de Processo Civil diz o seguinte, que você poderá ser, inclusive, gente, olha como é sério, você poderá responder por má-fé judicial, e aí você irá ser processado, viu? E a função dela é justamente a interpretar, né, os conflitos que existem em sociedade e aplicar de maneira correta a legislação. Como receber jurisprudência do STJ? Olha que bacana, você pode receber no seu e-mail as jurisprudências do STJ, aí você fica ainda mais atualizado, né? Você não precisa ir no site buscar, porque ele vem até você. Mas para isso, você precisa primeiro acessar a página do STJ, que é www.stj.jus.br. Na tela inicial, você vai clicar no menu Processos, que é Consulta Processual, e Sistema Push. Será apresentada a tela de acompanhamento de processo do Sistema Push. Na lateral direita da tela, em Acessar, digite o seu e-mail e senha cadastrados e clique no botão Entrar.
Pronto. Vocês estão vendo como é bacana? É muito fácil, tá? Favorece, né, o seu conhecimento em relação ao STJ. E assim, tanto o STJ como o STF, você pode fazer o cadastro. Eu coloquei aqui um exemplo do STJ, mas o STF também, tá? E no Dizer o Direito também, você pode fazer um cadastro e você também fica recebendo, tá certo? Então, assim, gente, são páginas, né, no mundo virtual que nos favorece. Porque nós, como advogados, esse é nosso instrumento de trabalho. Então, nós precisamos sempre estar indo em busca do melhor e do mais fácil, né? Mais fácil no sentido de que você não precisa entrar no site do STJ, mas que automaticamente você fazendo esse cadastro no sistema push, ele vai chegar no seu e-mail. Toda vida que tiver uma publicação, ela vem para você, tá? Uma vez que o tema seja pacificado na súmula vinculante, nenhum juiz poderá decidir em outro sentido. Logo, ela tem a mesma força de uma lei. Esse aspecto confere às súmulas vinculantes um caráter anômalo no ordenamento jurídico brasileiro. Isto porque o direito brasileiro, proveniente de uma tradição romano-germânica de civil law, da interpretação da lei, e estruturado conforme tendências positivistas, estrutura-se de modo que a produção normativa seja função atribuída ao poder legislativo. Todavia, com a edição das súmulas vinculantes ao Poder Judiciário, também passa a ser atribuída essa função. O Judiciário, portanto, deixa de ser apenas intérprete da lei para produzir normatividade. Então, o que ele está dizendo é que essa súmula vinculante, uma vez definida a súmula, automaticamente os tribunais terão obrigação de corresponder ao caso concreto, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, requisitos para a criação de uma súmula vinculante. A criação de uma súmula demanda preenchimento de 8 requisitos. Eles estão todos presentes no artigo 103A da Constituição. Abre aí para a gente fazer essa leitura. Olha lá. Olha, gente, 103A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Então, quando a gente fala em efeito vinculante, nós estamos falando diretamente do STF, tá certo? Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. E aí ele diz aqui, ó, a súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciário ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Sem prejuízo ao do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação no Supremo Tribunal Federal, que, julgando o procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, tá? Então, assim, não é nada aleatório. Quando nós estamos falando aqui de jurisprudência, de súmulas, todas elas estão de maneira correta. E aí, esse artigo 103A, no parágrafo 3º, mostra para a gente o seguinte, que a súmula, né, ela, uma vez proferida de maneira errada, ela poderá sim ser revista e poderá inclusive ser cancelada, onde os ministros, tá, ou o desembargador poderá fazer essa análise e ver necessariamente ao caso concreto que não foi proferido de maneira correta ao caso, tá? Anulará o ato, poderá ser anulado o ato da decisão ou determinar que seja proferida outra com ou sem. É importante também entender o seguinte, que sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento. Então, a súmula ela pode ser revista
ela pode ser cancelada e ela pode ser aprovada, ok? Isso tudo está no artigo 103. Além desses requisitos, outros estão presentes na Lei 11.417, que trata da edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Então, somente essa Lei 11.417 de 2006 é que vai nos dar todo o parâmetro para uma edição, né, que é uma construção de uma nova súmula, uma revisão das que já estão ou o cancelamento de uma delas. Aí eu digo aqui para vocês, ó, trago essa informação interessante. O que fazer quando uma súmula vinculante é violada? Então, gente, há de convir, que vocês já sabem, que os tribunais eles estão para proteger as nossas leis. O Supremo, por sua vez, ele tem a sua importância maior no sentido de proteger a Constituição Federal. O fato de haver uma súmula vinculante que pacifica certo tema não significa que todos os casos concretos envolvendo esse tema terão uma decisão jurídica que aplica adequadamente essa súmula. Diversos problemas podem ocorrer: a não aplicação da súmula vinculante cabível, a aplicação da súmula vinculante que não seria cabível no caso, e a aplicação da súmula vinculante, mas de maneira diversa daquela pretendida em sua elaboração. Então, a súmula ela tem que ser aplicada ao caso concreto. Mas os juízes são seres humanos e também erram, isso é natural, tá? Todavia, se houver realmente um erro, tá? Um erro, que eu digo, um problema que venha a atrelar a súmula vinculante, e aí ele diz a não aplicação correta da súmula, tá? Ou uma aplicação em que a súmula não é cabível naquele espaço, ou uma súmula que seja diversa do que foi pretendido. Então, aqui dá para fazer, sim, esse ajuste, né? Quando uma súmula necessariamente ela foi violada. Violada no sentido de não ser cumprida, tá? Em qualquer desses casos, o remédio jurídico adequado é a reclamação constitucional, que está prevista no artigo 103-A, parágrafo 3º. Eu trouxe já para vocês aqui, ó. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então, turminha, é interessante mostrar para vocês que a única forma, né, que as partes ou o advogado têm para reclamar diante de um tribunal acerca da malversação de uma súmula é justamente através de uma reclamação constitucional, ok? Aprovada a súmula vinculante, será efeito imediato, norteando a aplicação legal do sistema jurídico brasileiro. A existência da súmula vinculante, portanto, não é sem razão. Pelo contrário, ela tem um importante papel no judiciário. Assegura maior segurança jurídica em temas considerados da essência da formação do Estado, os temas constitucionais. Desse modo, visa assegurar que todos os casos concretos recebam o mesmo tratamento. A importância da súmula. A súmula traz mais celeridade ao processo, uma vez que a súmula vinculante, a deliberação do juiz ou tribunal é facilitada. Tem uma importância para o próprio STF. Com a existência das súmulas vinculantes, o número de processos que precisam ser levados à apreciação do STF é reduzido. Isso porque muitos desses processos terão julgamento de mérito segundo o entendimento do STF a partir da súmula, e não precisarão, assim, passar pelas mãos dos ministros. Ou seja, vamos supor que um determinado fato, tá? Por exemplo, há decisões que as pessoas entram com recurso nos tribunais sobre o mesmo assunto, tá? E aí é isso que ele está dizendo. Uma vez que aquela súmula foi definida, todos aqueles casos referentes ao mesmo problema, eles serão analisados de acordo com aquela súmula. Por isso que ele diz que traz mais celeridade ao processo, porque não haveria condição de fazer o julgamento de um por um do mesmo caso concreto, da mesma situação de fato que todos estão reclamando, tá? Aqui, turminha, eu trouxe para vocês, foi um caso prático que eu achei super interessante, né? Sobre estar no conjur, que decide justamente ao direito de esquecimento, tá? E as últimas notícias. Aí, o que é que vocês fazem? Façam a leitura, certo?
desse caso concreto. E se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que eu explico para vocês melhor, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.